A graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal Palavra da Vida, que compartilha meditações e reflexões a respeito da Palavra de Deus. Hoje, dia 5 de abril, nós estamos gravando uma série baseada no Evangelho de Lucas. Começamos no dia 1º gravando Lucas 1 e assim por diante. Vamos completar nesse mês de abril o Evangelho de Lucas. E por que o Evangelho de Lucas em abril? Porque o Espírito Santo nos falou que em abril nós celebramos a Páscoa. Sabemos que na Páscoa, Jesus, o Verbo Divino, o Filho de Deus, que se fez carne, ofereceu em sacrifício a sua vida em uma sexta-feira para depois ressuscitar ao domingo, ao terceiro dia, e mostrar para mim e para você que ele deu a sua vida por mim e por você e ressuscitou e vai fazer o mesmo com todos aqueles que o receberem como Senhor e Salvador. E por que receber a Jesus como Senhor e Salvador? Porque só Ele traz o acesso livre ao Pai. Só Ele é a justiça de Deus, aquele que morreu para pagar o meu e o seu pecado, para podermos ter entrada diretamente com Deus. Por isso o título da mensagem de hoje é Encontre Jesus e mude seu destino. Quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida é mudada. Os nossos destinos são transformados. E é isso que nós vamos ver na leitura do capítulo 5 de Lucas. O que nós vamos ler nesse capítulo 5 de Lucas? Nós vamos ver os seguintes temas. Nós vamos ver a pesca maravilhosa, dos versículos 1 ao 11, quando Jesus vai até os discípulos e realiza um milagre. Depois nós vamos ver uma segunda história de um leproso que foi curado, nos versículos 12 a 14. Esse leproso foi até Jesus e recebeu a sua cura. Depois nós vamos ver um terceiro tema, que é a glória só pertence a Deus. Nos versículos 15 e 16, nós vamos entender isso. Depois vamos ver um tema 4, o paralítico do telhado. Nós vamos ler os versículos 17 a 26, em que Jesus perdoou-lhe os pecados. Depois a quinta história fala sobre Levi e os publicanos. Vamos ler os versículos 27 a 32. E como o encontro que Levi teve com Jesus realizou uma transformação na vida de Levi. Depois, no sexto tema, nós vamos falar sobre jejum e oração e vamos finalizar Lucas capítulo 5 falando sobre o vinho novo exige odres novos. Versículos 35 a 39. Vamos meditar nesses 7 temas e vamos ver como que um encontro com Jesus muda o destino. Entrando, portanto, em Lucas capítulo 5, nós lemos a primeira história que nos fala a respeito da pesca maravilhosa. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré também é conhecido como Mar de Tiberíades e também é conhecido como Mar da Galileia. Ele é chamado Mar de Tiberíades quando o Mar da Galileia está próximo à região de Tiberíades. E quando o Mar da Galileia está perto de Genezaré, que é um local ali, chama-se Lago de Genezaré.
mas é o mar da Galileia. Versículo 2: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Versículo 3: E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Versículo 4: E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas? Lançarei a rede. 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. 7. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. 10. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, ou seja, não tenha medo. De agora em diante serás pescador de homens. 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Nessa primeira história, como nós vemos, nós encontramos Pedro, que era um pescador profissional, que estava com os seus amigos, os seus colegas de trabalho, que eram Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu. Eles haviam trabalhado a noite toda, mesmo sendo profissionais, eles não conseguiram colher peixes. E por essa razão estavam lavando as suas redes, certamente tristes, frustrados, decepcionados, porque haviam trabalhado a noite toda, mesmo com todo o conhecimento a respeito do mar que tinham, todas as ferramentas, eles tinham barcos, certamente eles tinham todos os aparatos para fazer a pesca, porque esse era o negócio que eles exploravam, então eles tinham conhecimento a respeito do mar. Eles estavam decepcionados, estavam se preparando para amargar um dia com tristeza. Mas de repente eles tiveram um encontro com Jesus. E desse encontro que tiveram com Jesus, Jesus lançou uma palavra, dizendo: lancem a rede, vão para o mar alto e lancem a rede. E Pedro responde para Jesus: nós trabalhamos a noite inteira. Nós fizemos o máximo que pudemos. Mas porque o Senhor está dizendo, nós vamos tentar mais uma vez. Quando eles foram, eles não esperavam que recolheriam tantos peixes. Mas eles recolheram tantos peixes que encheram os 2 barcos e os barcos estavam indo a pique, de tão carregados que estavam. Sempre que Deus lança uma palavra sobre a sua vida, Ele vai trazer algo novo e vai trazer algo que vai transbordar de alegria na sua vida. Talvez você tenha, com todo o seu profissionalismo, com todo o seu conhecimento, com todo o seu trabalho, com toda a sua dedicação, lutado para conquistar alguma coisa que até agora você não conseguiu. Mas se você tiver um encontro com Jesus e Jesus autorizar você a ir avante, então você verá a diferença, porque Jesus é Deus. Ele é o Deus encarnado
na terra e Ele está ouvindo a sua oração. Nesse mês de abril, em que nós celebramos a Páscoa, em que nós reconhecemos Jesus como Senhor e como Salvador, reconhecemos que Ele é o Senhor da natureza, reconhecemos que Ele é o Senhor de todas as coisas e reconhecemos que, no meio das adversidades, Ele também derrama salvação para nós. Ele nos salva a alma e nos leva até Deus, e Ele também nos salva das tribulações e decepções dessa vida, realizando e operando milagres, assim como Ele operou no meio desses pescadores. Pedro ficou tão maravilhado e impressionado diante do milagre que viu, que ele pediu para que Jesus se ausentasse dele. Pediu que Jesus ficasse longe, porque ele reconheceu-se como alguém pecador, como alguém que não era digno de receber tamanha maravilha e tamanho sinal que Deus havia operado por meio de Jesus na vida dele naquele momento. Mas Deus não se importa que eu e você sejamos pecadores. Muito pelo contrário, Ele veio para nos encontrar, para derramar a salvação, porque Ele nos ama e quer que nós sejamos salvos. O encontro com Jesus trouxe a diferença na vida desses pescadores. Vamos para a segunda história, a partir do versículo 12. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe. Rogar significa implorar. Ele implorou dizendo: Senhor. Veja, ele chamou Jesus de Senhor. Ele viu Jesus e disse: Ele é o Senhor. Ele reconheceu que Jesus era Deus, Jesus era o Senhor. Ele disse: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Ele reconhecia o poder que havia em Jesus. Versículo 13: E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, sê limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Nós vemos que Jesus é Deus, que Jesus realmente tem poder de curar as doenças que são incuráveis. Versículo 14: E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhes sirva de testemunho. Sempre que um leproso era curado, ele deveria se mostrar ao sacerdote, que examinava a pele da pessoa para verificar e constatar a cura e dar um certificado de que a pessoa estava realmente curada. E quando a pessoa era curada, ela tinha que apresentar uma oferta para agradecer a Deus. Jesus disse para o leproso: pode ir e se apresentar ao sacerdote, e pode oferecer o que Moisés determinou pela tua purificação para servir de testemunho. Em outras palavras, para ficar provado para todos que realmente você está curado. Quando você tem um encontro com Jesus, não importa qual é o pecado que você tenha, não importa qual a vergonha que você esteja passando, porque essa lepra representa também a vergonha. Os leprosos tinham que se esconder e viver longe das pessoas. Tinham que carregar uma placa dizendo: sou leproso, para que as pessoas ficassem longe deles. E eles tinham que se afastar das pessoas. Então Jesus, quando cura esse leproso, ele tira a marca, a mancha que impedia que ele estivesse entre as pessoas. Não importa qual a sua vergonha, não importa qual é o seu pecado, quais são os seus pecados. Não importa quantos dedos estão apontados para você, para condenar você. Quando você tem um encontro com Jesus, ele
te perdoa de todos os pecados. Ele limpa você do seu passado. E quando você pergunta, quando você pede e pergunta a ele, eu posso ser limpo? Ele vai dizer a você, você pode. Quando você perguntar a ele, você pode me curar? Ele vai dizer, eu quero que você seja curado. Jesus quer que você seja limpo dos seus pecados hoje. Ele quer curar a sua vida e ele quer provar para aqueles que estão à sua volta que você realmente mudou e agora tem uma nova vida. Um leproso que teve um encontro com Jesus, que tinha que ficar longe das pessoas, que tinha que carregar uma placa cheia de vergonha e humilhação, agora pode viver entre as pessoas limpo e restaurado, podendo ter um trabalho, podendo conviver com amigos, podendo morar na sua casa com seus familiares, podendo ter a sua vida renovada, porque teve um encontro com Jesus. Vamos agora para a terceira história, versículos 15 e 16. Porém, a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. 16. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus pediu para que o leproso, veja no versículo 14, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Jesus ordenou que o leproso não contasse a ninguém a respeito daquele milagre. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus tinha com ele humildade. O propósito de Jesus era transformar a vida das pessoas e que ele fosse reconhecido como filho de Deus, mas não como um homem, como um guru, como uma pessoa que era um milagreiro. E existem muitas pessoas que recebem a graça de Deus e querem usar a graça de Deus com o propósito de ganhar fama, com o propósito de ganhar dinheiro, com o propósito de enganar as pessoas. E existem muitas pessoas que inclusive usam a Bíblia e usam o nome de Jesus para enganar pessoas. E esses versículos 15 e 16 nos mostram que Jesus, ele realmente era o Filho de Deus, porque ele não queria que as pessoas dessem fama para ele, que dessem reconhecimento humano para ele, mas ele queria que as pessoas recebessem a cura e se conectassem a Deus. Ele disse para o leproso, vai e se apresenta para o sacerdote. O sacerdote representava Deus na terra. Então ele disse, vai, agora que você recebeu a cura, e se apresente ao sacerdote. Em outras palavras, eu não quero que você venha atrás de mim, que você venha atrás de mim como homem. Vá até o sacerdote, vá até Deus. Jesus quer que nós venhamos até Ele como Filho de Deus, não como homem. Nós, como pregadores, pastores e pessoas que anunciam o reino de Deus, devemos lembrar que toda a glória é só dele. E devemos dizer para as pessoas, foi Jesus que fez. Vá até Jesus. Jesus como Filho de Deus. Jesus que morreu no meu lugar e no seu lugar. Jesus não queria fama como Jesus de Nazaré, como Jesus humano. Ele era o verbo divino e ao mesmo tempo ele era humano. Ele recebe a glória e opera os milagres como Jesus, que é o Filho de Deus. Veja que no versículo 16 ele fala, porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Em outras palavras, Jesus, como humano, estava sempre se retirando para lugares em que ele poderia buscar a Deus com intimidade. Ir para deserto significa ficar isolado, conversando com Deus, buscando a Deus. E é isso que muitas vezes falta para a geração atual. A geração atual lembra
da palavra de Deus e fala muito a respeito de oração, fala muito a respeito das coisas de Deus, mas vive pouco a palavra de Deus. Jesus vivia a palavra de Deus. Ele se retirava e orava. Ele falava: vocês precisam orar. E ele se retirava para orar e para poder se conectar a Deus. Aqui nós aprendemos que mais do que falar a respeito da palavra, é preciso viver a palavra. Mais do que querer fama, honras e glórias para nós, para as placas de igreja, nós precisamos tributar toda a honra, fama e glória somente ao Senhor. Agora nós vamos para a quarta história, versículo 17. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. 18. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. 19. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. 20. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. 21. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? 22. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? 23. Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem era a forma como Jesus se referia a ele mesmo, levando em consideração a sua natureza humana. Então ele estava dizendo assim, mas ele tinha a natureza humana, mas também estava com a natureza divina nele. Então ele disse para eles assim, para vocês saberem que esse Filho do Homem carrega a glória de Deus junto consigo e tem sobre a terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Versículo 25. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. 26. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor. Temor significa que ficaram cheios de respeito, dizendo: Hoje vimos prodígios. Nós vemos aqui do versículo 17 ao versículo 26 que um homem era paralítico e ele sabia que se ele encontrasse com Jesus, a vida dele poderia mudar. Um homem paralítico nos fala a respeito de alguém que está com a sua vida parada. Um paralítico não pode caminhar, não pode trabalhar, tem muitas restrições e muitos limites. Depende de outras pessoas para que possam ajudá-lo. E aqui nós vemos que ele contou com 4 amigos. Os amigos puderam carregar a cama e subir pelo telhado para que ele fosse colocado na frente de Jesus para que ele pudesse receber a cura. Essa história nos ensina quanto é importante nós termos amigos nos momentos difíceis. E também nos ensina que ele foi até Jesus e Jesus o curou. Mas antes de Jesus dar a ele a cura, Jesus disse: Grande é a tua fé. Você acreditou que eu realmente sou o Filho de Deus. Então você recebe o maior milagre. Te são perdoados os pecados. Por que Jesus disse: Te são perdoados os pecados? Porque Deus quer dar para mim e para você o maior de todos os milagres,
a salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma significa que quando morrermos, a nossa alma será salva da morte e do inferno e poderá subir aos céus e morar para sempre com Deus. Foi para isso que Jesus veio. E Jesus, antes de olhar para a paralisia dele, que é algo terreno e físico, olhou para a fé que ele teve e disse: os teus pecados são perdoados. Muitos ali começaram a dizer: quem é ele para perdoar os pecados? Trazendo essa pergunta para os dias de hoje, muitos, quando ouvem falar a respeito da Bíblia, quando ouvem falar a respeito de Jesus, dizem: quem disse que a Bíblia tem valor? É apenas um livro velho. Quem disse que Jesus existiu? Será que ele realmente existiu ou ele é apenas uma lenda? Nem o corpo dele está lá em Jerusalém. Só existe uma fala, um escrito que fala: ele não está aqui, ele vive. É isso que está escrito lá no túmulo. Então, quem sabe se ele realmente existiu? Existem muitos pesquisadores, doutores, cientistas que hoje, nesse ano de 2025 e nos próximos anos e nos anos que se passaram, nas suas pesquisas falam: quem pode dizer que ele realmente existiu? Mas no meio de todos os fariseus, no meio de todos os doutores, no meio de todos aqueles que colocavam em dúvida a sua divindade, o seu poder, ele disse para eles: o que é mais fácil, falar para ele ser perdoado ou falar para ele tomar a cama e voltar a andar? Para aqueles homens, tanto uma como outra coisa era difícil. Mas Jesus disse: para mostrar para vocês que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados, levanta e anda. E aquele homem se levantou da cama, tomou a sua cama e foi para a sua casa, e todos olharam e viram a autoridade de Jesus. Jesus, ele existiu, e ele subiu aos céus, e agora ele está sentado à direita de Deus, e ele nos disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode ler isso em Mateus capítulo 28, versículo 20. Jesus estava falando com os discípulos depois que ele ressuscitou, ele reapareceu a eles e disse: eu vou subir ao céu, mas eu vou ficar com vocês vendo lá do céu tudo o que está acontecendo e guiando a vida de vocês aqui na terra. E ele quer guiar a minha vida, guiar a sua vida e transportar cada um de nós para o reino dos céus, perdoando os nossos pecados, mas também nos guardando do mal e derramando sobre nós a força e a graça para que possamos caminhar de vitória em vitória. Esse paralítico recebeu o perdão pelos pecados e ele também recebeu a vitória na terra, porque começou a andar, começou a ter oportunidades que ele não tinha antes, começou a poder fazer o que não podia fazer antes. Ele recebeu uma vida nova, renovada, transformada. Um encontro com Jesus trouxe a salvação da alma e a transformação da vida dele nessa terra. Agora vamos para a quinta história. Versículo 27. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi. Esse Levi aqui, ele é o evangelista Mateus. Mateus também era conhecido como Levi. Então ele viu Levi assentado na recebedoria. Recebedoria era onde ele escolhia os impostos. O Levi, o Mateus, ele era um publicano. Era como se fosse um auditor da Receita Federal nos dias atuais, um fiscal de impostos. E disse-lhe: segue-me. 28. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. 29.
E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. 30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? 31. E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aqui nessa história, nós vemos aqui, do versículo 27 até o versículo 32, que Jesus chamou Levi. Levi, ele era um publicano. Um publicano era um coletor de impostos, um auditor da Receita Federal, um fiscal de impostos. E naquele tempo, os fiscais de impostos cobravam valores a mais das pessoas. E por essa razão havia uma fama muito ruim a respeito dos publicanos. Sempre que o povo encontrava um publicano, eles diziam: lá vai um ladrão, lá vai alguém que cobra imposto a mais, lá vem alguém que faz o mal para nós. E Levi, ele era um publicano. E esses publicanos, assim como atualmente o auditor da Receita Federal tem um bom salário, os funcionários que trabalham nesse cargo, nesse posto, recebem uma boa remuneração aqui no Brasil e também em outros lugares do mundo, porque é um cargo importante de confiança do Estado. Levi certamente recebia também uma boa remuneração. Mas quando ele ouviu que Jesus o convidou e disse: segue-me, ele não olhou para a sua posição. Ele não olhou para o seu alto salário. Ele não olhou para a sua situação. O versículo 28 fala: ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Talvez você esteja com muitas desculpas para ter um encontro com Jesus. Mas Levi, mesmo tendo riqueza, uma boa posição, ele, quando ouviu a voz de Jesus, percebeu que Jesus poderia trazer a salvação da alma. E Levi não deu interesse, não ficou interessado apenas com a sua vida terrena. Ele se preocupou também com a salvação da alma dele. Então, quando Jesus o disse, quando o convidou, dizendo: segue-me, ele deixou tudo, levantou-se e seguiu. E Levi, que era apenas um publicano, agora se tornou um discípulo de Jesus. E ele se tornou um discípulo ativo, tão ativo que ele fez um banquete. E veja que o versículo 29 aqui fala que: e fez-lhe Levi um grande banquete. Como nós dissemos, Levi era um publicano. Publicanos eram como auditores fiscais, que recebiam, portanto, uma boa remuneração. Então ele tinha condições de dar um grande banquete. Ele tinha condições econômicas e financeiras para realizar uma grande festa na sua casa. E ele usou os recursos financeiros que ele tinha para chamar uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Ele chamou várias pessoas para que pudessem ter um encontro com Jesus. Quando Levi recebeu Jesus, a alma dele foi transformada a ponto dele colocar o que ele tinha à disposição do reino de Deus. Quantas pessoas são avarentas em relação à oferta, em relação aos dízimos, porque eles seguram o dinheiro dizendo: é meu. Mas Levi foi transformado e ele entregou o que ele tinha em prol do reino de Deus. Ele entregou os seus recursos para trazer várias pessoas
para que pudessem ter um encontro com Jesus. Nessa quinta história, nós vemos também que quando Jesus procura salvar pecadores, os fariseus, os religiosos, disseram: por que vocês comem com os publicanos e com os pecadores? E Jesus vem e responde, no versículo 31, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Muitas pessoas acham que porque fazem boas obras, têm o direito de ir ao céu. Mas a Bíblia nos traz uma revelação. Nós precisamos de Jesus para podermos chegar até Deus. Nossas obras são como trapos de imundícia. Elas não corrigem a natureza pecaminosa que carregamos. Por mais que eu faça boas obras, o meu coração ainda está sujeito a ter inveja, mágoa, cobiça, ressentimento. Os meus olhos ainda estão sujeitos a ter algum pensamento de cobiça em relação ao próximo, em relação a alguma coisa. Só Jesus justifica o pecador do pecado e só Jesus nos salva do pecado. Aqui nós vemos Levi, que era um publicano, um cobrador de impostos, que era um publicano, mas se tornou discípulo de Jesus e colocou tudo o que tinha em recursos em prol do reino de Deus e convidou a todos dizendo, venham também para conhecer a Jesus. Agora nós entramos na sexta história, versículos 33 e 33 a 35. Disseram-lhe então eles, por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? 34. E ele lhes disse, podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? 35. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Jesus mostrou para as pessoas que, enquanto ele estava com os discípulos, ele carregava a responsabilidade de operar as curas, de realizar os milagres, de expulsar os demônios. Então era ele que jejuava e orava, e os seus discípulos não jejuavam e ainda não oravam tanto quanto era necessário. Mas eles ficavam sempre participando das festas e de tudo o que Jesus fazia. Onde Jesus chegava, era motivo de festa. Onde Jesus chegava, era motivo de mudança, de transformação. Onde Jesus chegava, as pessoas que realmente queriam receber a mudança, a cura e a transformação, ofereciam o que tinham porque queriam estar ali perto de Jesus. E os discípulos estavam sempre se alegrando em razão de tudo isso que estava acontecendo com Jesus. Então eles não jejuavam e não oravam tanto quanto Jesus orava e jejuava, porque eles estavam aprendendo, eles estavam como discípulos, eles estavam recebendo as maravilhas de Deus. E Jesus disse para os que perguntaram a respeito disso, enquanto o noivo, o esposo, está na casa, eles não precisam fazer isso. E isso nos traz um ensinamento. Muitas vezes, nós estamos jejuando, orando, nos esforçando e pedindo algo para Deus que não acontece. Mas no momento em que Jesus entra na situação, ele nos alivia os fardos e as cargas. E ele fala, meu filho, minha filha, agora eu estou aqui com você. Agora eu vim para dar a resposta e agora chega o tempo de realização, renovação, mudança,
alegrias, restauração, curas e vitórias. Onde Jesus está, ocorrem sinais, milagres e maravilhas. Então existe o tempo das provas, jejuns e orações, mas existe o tempo em que quando Jesus entra, tudo muda, porque onde Ele está, maravilhas acontecem. E agora nós vamos para o último tema de Lucas, do versículo 33 ao versículo 39. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o cozer em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. 38. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E o 39. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Nesses versículos 36 até o versículo 39, Jesus contou uma parábola. Uma parábola é uma história imaginária que tem o objetivo de revelar uma verdade espiritual. Então, Jesus contou aqui que você pega odres velhos, onde você coloca os vinhos que estão velhos. E quando você recebe vinho novo, você abre um odre novo para armazenar o vinho novo. Se você coloca o vinho novo em um odre velho, a fermentação do vinho, quando ele vai envelhecendo, vai romper o odre velho. Então Jesus estava dizendo que ninguém coloca vinho novo em odre velho. Ele está falando que sobre a nossa natureza humana. Quando nós queremos viver uma nova vida em Jesus, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Já não cabem mais os hábitos antigos. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós, para sermos vinho novo, precisamos usar vestes novas, precisamos usar roupas, hábitos novos. Sempre que tivermos um encontro com Jesus, Ele vai mudar as nossas vestes, Ele vai mudar os nossos hábitos, Ele vai mudar a nossa vida, Ele vai nos levar para uma transformação e Ele vai derramar em nós o vinho novo. Muitos querem receber o vinho novo. O vinho representa a alegria de Deus. Quando nós ainda não estamos transformados, nós ainda achamos que o velho homem é o melhor. Continuar fumando, continuar bebendo, continuar se prostituindo, continuar mentindo, continuar enganando, continuar com desonestidades, era o padrão antigo. E quem vem para Jesus não consegue experimentar logo de imediato o vinho novo, porque pensa, o vinho velho é melhor, porque está acostumado com o vinho velho. Mas um encontro com Jesus traz mudança no nosso odre, na nossa vida. E ele nos transforma para colocar nova alegria em nós, para colocar um vinho novo em nós. Resumindo, o que nós vimos hoje em Lucas 5 é que os pescadores estavam fracassando. Encontraram Jesus e a pesca se tornou uma pesca maravilhosa. O leproso estava condenado ao isolamento. Ele encontrou Jesus. Ele foi purificado. O paralítico estava preso à sua condição. Encontrou Jesus. Foi curado e perdoado. Na verdade, ele foi perdoado primeiro e depois foi curado. Levi vivia para o dinheiro. Ele era um publicano.
Ele encontrou Jesus, largou tudo e seguiu o Mestre, tornou-se um discípulo. E ainda um discípulo tão relevante que trouxe muitos outros publicanos para Jesus. E o vinho novo vem em odre novo, trazendo vida nova em Jesus. A pergunta que fica é: e se eu também encontrar Jesus, meu destino muda? E se eu também encontrar Jesus, o meu destino muda? É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Se você ainda não aceitou a Jesus, eu faço o convite a você agora. Como que eu faço para aceitar a Jesus? Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que a sua morte na cruz, que é comemorada na Páscoa, foi feita para eu receber a salvação da minha alma. E eu reconheço isso, entrego a minha vida e peço perdão por todos os meus pecados. Me dá o teu Espírito Santo e me dá o vinho novo e uma roupagem nova na minha vida. Faça tudo novo na minha vida, porque é isso que eu quero. Eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, agora você teve um encontro com Jesus. E Jesus realizará coisas novas, porque todos aqueles que encontram Jesus experimentam uma mudança. Encontros com Jesus mudam destinos. E que nesse mês de abril em diante seja a razão para que você encontre vida nova. E você que já é cristão e já aceitou Jesus, receba a renovação do Espírito Santo em Cristo sobre a sua vida, com graça e força, revelação do Espírito Santo e poder para prosseguir e levar avante a mensagem do Senhor. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. A paz e graça de Jesus. Amém.